Olá, meu amigo, minha amiga. Se você é da classe média, se cuide, porque Paulo Guedes quer te destruir. Paulo Guedes já está em curso nesse projeto de destruição da classe média brasileira, que é o mesmo padrão de comportamento e de ação política que está sendo praticado em várias partes do mundo. Nós vamos falar disso no programa de hoje, sobre eleições nos países vizinhos e como é que isso influencia e vai influenciar na nossa vida. Se você chegou agora, se inscreva no Portal do José, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos outros meios de comunicação. E se você está chegando agora, compartilhe também os vídeos com seus amigos, enfim, coloque lá na sua playlist e vamos cada vez mais jogar luz sobre temas que ficam muito escondidos. E o tema de hoje é esse aqui que você já viu nos telejornais e que estão também nos jornais impressos, na internet de uma maneira geral, que nos dá conta que a desigualdade aumentou no Brasil desde 2012, quando essa pesquisa começou a ser feita. Se a pesquisa tivesse sendo feita antes de 2012, nós perceberíamos que quem está no topo da pirâmide continua ganhando muito mais dinheiro, se afastando cada vez mais das pessoas mais pobres. Mesmo o ex-presidente Lula, ele cansou de dizer isso em algumas conferências, onde os banqueiros, o setor financista, os rentistas, nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no governo de esquerda. Então essa lógica não é uma lógica nova, infelizmente. Segundo a matéria, R$ 27.744 colocam a pessoa dentre as pessoas mais ricas do Brasil, ou seja, de 1% mais rico. Mas é uma estatística meio míope. Por que eu digo míope? Porque isso aqui é uma média. Quando eles dizem média, você está pegando desde pessoas que ganham 4 ou 5 mil reais até pessoas que ganham 400, 800 mil reais por mês. Você estabelece uma média como se você morasse na mesma rua dos acionistas do Banco Itaú e o IBGE noticiasse que a renda per capita na sua rua é de alguns milhões de reais, o que te transformaria num milionário. Então as estatísticas elas são míopes. O que as estatísticas não revelam é que existe um 1% dentro desse 1%, ou seja, aqueles que são muito mais ricos do que essas pessoas de classe média alta, classe média baixa. O ganho desse 1% dentro desse outro 1% é que puxa todo esse conjunto para cima de uma forma míope. Por que eu estou dizendo isso? Se você olhar ao seu redor, nas famílias que ganham 10, 12, 15, 20 mil reais, eu pergunto a vocês, essas pessoas estão subindo na vida? Elas estão gastando menos com transporte, habitação, impostos, escolas dos filhos, planos de saúde? Elas estão migrando para apartamentos mais caros, trocando carros mais caros, estão viajando mais do que viajavam antigamente? Obviamente que a resposta será não. Então, essa distância está aumentando, não por conta de ter uma classe média altíssima no Brasil, mas é porque a gente tem uma classe média nós temos uma classe super rica no Brasil que está fazendo com que esse processo cause esse tipo de distorção. O que aconteceu na Argentina? As classes médias argentinas foram jogadas para baixo, para a classe média baixa, e as baixas foram jogadas para a pobreza, e a pobreza e os pobres foram jogados para a miséria e para a indigência. Isso tem acontecido em países até como nos Estados Unidos, onde as classes médias lá estão tendo que trabalhar muito mais, ter mais de um emprego para manterem os mesmos padrões de vida que tinham algumas décadas atrás. O modelo que jogou a Argentina no fundo do poço é o modelo que Paulo Guedes está aplicando aqui no Brasil sem clemência nem piedade, porque ele faz parte de uma lógica, de uma classe social que não está ligando para ser humano de jeito nenhum. Eles querem que os seres humanos morram. Esses caras dormem tranquilamente, eles não vivem na sociedade de verdade, eles não transitam entre nós. Muitos deles têm residências fora do Brasil, eles têm muito mais envolvimento com as coisas que estão fora do país do que com as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Mas alguns ventos estão soprando em direção contrária. No Equador agora o povo foi para as ruas e o povo deu um grande não ao pacote de medidas neoliberais
que estavam sendo praticados no Equador, como reforma laboral ou reforma trabalhista, reforma previdenciária, o aumento de tarifas, privatização de empresas equatorianas e o aumento dos preços dos combustíveis alinhados com os preços internacionais. O mesmo receituário aqui no Brasil. Os meios de comunicação no Brasil se ficaram totalmente omissos em relação a essa história. A TV Globo só falou de rebelião aqui no Equador depois de 2 semanas, quando acabou. Porque se eles tivessem que abordar esse tema, eles teriam que abordar as causas dessa situação. E no Equador, os meios de comunicação privados também, eles tentaram destruir ou conter a rebelião popular que aconteceu lá. Os meios de comunicação estavam chamando os manifestantes, os patriotas equatorianos, de baderneiros, de arruaceiros, de ladrões, e a gente não viu nenhum tipo de matéria sobre essa situação aqui no Brasil. Vocês imaginem se tivesse sido na Venezuela. Mas eu resgatei para vocês aqui uma matéria feita por uma TV estrangeira, eu não consegui identificar de que país que era, né, porque foi um fragmento que eu achei aqui na internet. E onde dá conta de como estava o sentimento do povo equatoriano em relação a essas questões todas. Vamos colocar o trechinho para vocês. No, que aquí estamos mal, que nosotros estamos yendo a robar, que estamos yendo de vándalos. Y miren, nosotros somos indígenas, todos somos, yo soy indígena, yo soy curumá, aquí estamos curumás, manzaleros, Juárez, estamos chibuleos, estamos todo el pueblo, estamos también mestizos, estamos afros, estamos todos y estamos por un bien común, que es que el presidente se vaya y que el país vuelva a progresar. ¿Qué pasó con este presidente? Se endeudó, ¿y qué pasa? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las obras públicas? ¿Dónde están? No hay nada. Exacto. Y aún así quiere aliarse al FMI. Esos son otros ladrones. ¿Qué hacen? Se quieren llevar la riqueza del país, se quieren llevar el petróleo. Nosotros somos productores de petróleo y el subsidio nos merecemos porque somos ecuatorianos. ¿Y qué pasa? ¿Se quieren llevar para qué? Para darle a esos banqueros extranjeros todo ese capital que se va a ir. Y eso no es justo. Yo soy Puruá, yo soy de Chimborazo. Y aquí le hago un llamado a toda la gente. Porque ayer incluso cuando me fui con mi poncho, ¿qué me dijeron por ahí los demás? Los que son de parte de ellos, ¿qué dijeron? Indio, lárgate, indio, vete. Y no saben que nosotros estamos aquí luchando por ¡Viva Chimborazo! Então, vocês vejam aí, é emocionante, né? Porque você está vendo um cidadão equatoriano, ele mostrando, inclusive, a carga de preconceito, né, que os meios de comunicação e que as elites colocam na abordagem desse tipo de problema. Mas eles conseguiram lá conter bastante, ou pelo menos suspender e colocar em xeque o governo do Equador. Na Bolívia, nós tivemos o presidente Evo Morales, que é do partido Movimento ao Socialismo. Olha o nome do partido, né? Então não tem dúvidas qual é a orientação, não há dúvidas com relação à orientação política do presidente Evo Morales. Ele usou a mesma tribuna que o presidente Messias usou lá na conferência da ONU, só que ele fez um discurso geopolítico. E vamos ver se ele tem alguma moral, porque ele está disputando as eleições agora na Bolívia, e a Bolívia é um país que está tendo um desempenho econômico surpreendente, até mesmo para os analistas neoliberais. Vamos ver o que disse lá na conferência o presidente Morales. Hermanas y hermanos, es imprescindible hablar de las causas estructurales de las diferentes crisis. Las empresas transnacionales controlan los alimentos, el agua, los recursos no renovables, las armas, la tecnologia e nossos dados personais. Bom, deu para ver que as empresas transnacionais controlam tudo, né? Controlam a energia, controlam a soberania de alguns países energéticos, inclusive controlam os dados também. Seguinte. Se pretende mercantilizar todo para acumular mais capital. O mundo está sendo controlado por uma oligarquia global. Solo um punhado de multimillonarios define el destino político-económico de la humanidad. 26 personas tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas.
Então, gente, olha o dado, né? 26 pessoas controlam a mesma riqueza, ou a riqueza equivalente a que possuem 3 bilhões e 600 milhões de seres humanos na face da Terra. Então, isso é uma iniquidade. Personas. Eso es insulto. Eso es inmoral y eso es inadmisible. El problema de fondo está en el modelo de producción y el consumismo, en la propiedad de los recursos naturales y en la distribución inequitativa de la riqueza. Digámoslo. Ou seja, está falando da concentração, né, e na forma injusta na distribuição dessas riquezas, né? Com muita claridade, la raíz del problema está en el sistema capitalista. Então, gente, ele faz uma crítica ao sistema capitalista, especificamente ao modelo neoliberal, né, que aprofunda as distorções do modelo capitalista. Dificilmente o sistema capitalista ele vai desaparecer, ele veio no mundo para ficar. Mas o neoliberalismo é o que nós chamaríamos do capitalismo selvagem, daquele que não tem alma, daquele que mata seres humanos para beneficiar um grupo mais seleto. Mas será que Evo Morales tem alguma moral para falar nisso? Bom, eu fui pesquisar aqui o que está acontecendo por lá. E aí a gente chegou a seguintes números. A Bolívia teve o maior crescimento no seu PIB aqui da América Latina, onde nos últimos 6 anos eles tiveram em média um crescimento de 4,9% nos últimos 6 anos. Antes disso, eles chegaram a ter, no próprio governo de Morales, 6,2%, 6,1% de crescimento anual do seu PIB. O PIB, portanto, subiu de 9,5 bilhões para 48,8 bilhões de dólares nesse período que ele está lá no poder. O desemprego caiu de 8,5% para 4,2%. A pobreza extrema caiu de 38,2% para 15,2%. A esperança de vida subiu 9 anos. O salário mínimo passou de 60 dólares para 310 dólares e a participação no parlamento de mulheres subiu para 53%. É o terceiro maior parlamento em participação de mulheres no mundo. A evasão escolar caiu para 1,5%, né, de 4,5% para 1,5%. A mortalidade infantil caiu 56% e a Bolívia continua na contramão do neoliberalismo, onde eles estão universalizando, inclusive, os serviços de saúde. Lá eles, ao invés de privatizarem, eles estatizaram as empresas de gás, as empresas de energia, as empresas de infraestrutura. Baratearam os preços e conseguiram democratizar direitos para o povo boliviano. Não é à toa que Evo Morales, segundo as pesquisas dos próprios meios de comunicação de grupos privados na Bolívia, estão dando uma possibilidade de vitória a ele já no primeiro turno. E o candidato que está em segundo lugar também é um candidato de centro-esquerda. Então é sinal que lá na Bolívia o modelo neoliberal está sofrendo um grande baque. Infelizmente, na maior nação da América Latina, o Brasil, nós estamos aqui com alguns psicopatas no poder que estão massacrando a todo o povo brasileiro e querendo destruir, sobretudo, a classe média. E o vilão da vez será agora o servidor público. Eles já liquidaram com os aposentados e se você é servidor público, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão usar as distorções que existem no serviço público, onde existem algumas pessoas que ganham muito acima do teto, ganham fortunas, vão usar essas pessoas como exemplo para quererem destruir direitos dos servidores públicos dos 3 níveis aqui no Brasil, de todos os poderes, da maneira mais intensa que eles puderem, porque esse é o mesmo receituário do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que está sendo praticado em vários países que são subjugados por esse tipo de comportamento econômico. Lembrando que na Bolívia, a dívida externa deles alcança apenas 20% do seu PIB, o que é diferente do Brasil, onde nossa dívida externa já está em quase 80% ou mais de 80%. Então a Bolívia está servindo como um farol para a América Latina. Vejam os senhores. Gente, eu vou ficar por aqui, acho que já deu para a gente abordar alguns temas, e continue mandando suas críticas, sugestões. Muito obrigado a vocês que têm ido ao Lau para Café e as demonstrações de carinho e de estímulo, tá bom, gente? Eu fico por aqui e vamos usar nossas energias porque muitas coisas estão aí no futuro a nos aguardar.
vamos ter energia positiva, tá bom? Um grande abraço, tchau!